Super quarta com corte de juros do Fed americano, a taxa começa a cair nos Estados Unidos, mas agora, no final do dia, recebemos a notícia que o Banco Central brasileiro manteve a taxa de juros em 15%, o que enfim está acontecendo, dado que lá os Estados Unidos já iniciou o ciclo de queda e a gente aqui ainda não. E a resposta, galera, para quem acompanha meu canal e já escuta bastante vídeo aqui, é muito clara. A culpa é do governo do PT, do governo Lula. Esse é o culpado. Não tem outro culpado que não seja esse. E por que isso? Porque, veja, a gente está vendo um movimento de aumento dos gastos públicos feito por esse governo. Não é investimento, né? Ah, não está melhorando. Não é isso. Estão gastando mais dinheiro. Isso desde o início do governo, e o excesso de gasto fez a inflação sair do controle. A inflação brasileira segue fora da meta. Ah, mas Viegas, você inclusive fez um vídeo falando da deflação, teve gente que falou que eu virei petista, que não sei o quê. Galera, eu não estou aqui para falar de política, estou aqui para falar de economia. E o fato é que, sim, a gente teve em agosto, inclusive, uma deflação, só que foi uma pequena deflação causada em principal motivo pela queda do dólar que está acontecendo no mundo inteiro. O próprio dólar está perdendo um pouco força, o que favorece o real, e também por conta das tarifas do Trump, que impediu o Brasil de exportar produtos que acabaram aumentando o volume e a oferta dele no Brasil e também empurrou um pouco a inflação para baixo. E também o fato de que, com taxa de 15%, galera, a taxa de juros do Brasil ela é muito alta. E ela impede que pessoas invistam, gastem dinheiro. O brasileiro, no geral, está extremamente endividado. Então a queda no consumo também favorece uma redução da inflação, o que é positivo. É isso que o Banco Central busca. Ele busca esfriar a economia para conter a inflação. Só que a questão é, por que então, se a gente já deu uma controlada na inflação, a gente já não começa a baixar os juros? Porque um economista, como é o caso do Galípolo, que aliás muita gente criticou, o Galípolo é do PT e tal, ele vem fazendo um trabalho muito bom lá no trabalho contínuo que foi iniciado no Roberto Campos Neto. E vale lembrar, Banco Central independente, galera. Então o Lula pode gritar, espernear, ele não pode tirar o Galípolo de lá. O que isso é muito legal, é muito importante. Eu tenho convicção que o Lula e o PT tá todo mundo muito puto essa hora. Vai ter um monte de notinha da Gleisi Hoffmann aí reclamando que os juros do Brasil é alto, a culpa dos banqueiros, e não é nada disso. Fato é que, quanto mais o governo Lula gasta, mais esse se endivida, ele precisa de pessoas que emprestem dinheiro para o governo. E eu sei que quem acompanha meu canal já sabe, mas se você não acompanha, não é o banco que empresta dinheiro para o governo, seu idiota. Quem empresta o dinheiro para o governo é a população, são os investidores. E se o Brasil é um país pobre e que tem pouca poupança da população, que não consegue emprestar para o governo, a gente precisa do capital externo. Aí, galera de esquerda, capital especulativo. É o capital que vem lá, empresta dinheiro para o governo brasileiro, quer ganhar essa taxa de juros e depois ir embora. A questão é o seguinte, esse cara que está trazendo dinheiro para cá para ganhar a nossa taxa de juros e depois ir embora, ele não olha só a taxa de juros. Ele olha o futuro. Ele fala o seguinte, pô, a taxa de juros está 15% no Brasil. Legal, muito bom. A inflação está em 5 e pouco, fora da meta. Mas também não está horrível. A taxa de juros real, que é um menos o outro, vai dar mais ou menos 10% aí, ela é altíssima, uma das maiores do mundo. Olha que maravilha. Só que tem um problema adicional aqui. Quando o investidor olha isso, ele não bota o dinheiro para ficar 1 ou 2 dias. Ele bota por um período um pouco mais longo. Agora, quando ele olha para frente, ele fala, pô, esse governo do PT não para de gastar. Tem uma hora que esse governo não consegue mais captar dinheiro, que é o que está acontecendo agora. A gente está mantendo essa taxa de juros lá em cima. E por que a gente não consegue atrair tanto capital assim? Por que ainda assim a gente está vendo muito dinheiro saindo do Brasil e não entrando? A gente não tem a maior taxa de juros do mundo? Ai meu Deus, enorme a taxa de juros. Mas ninguém está botando dinheiro aqui. Porque o cara está olhando lá de fora e está falando, cara, esse governo PT aí, se ele continuar aí no Brasil, não vai ter fim, vai continuar gastando. E vai chegar uma hora que ele não consegue mais tomar dinheiro seu através de imposto, né? O taxade ali já não tem mais o que fazer, estão vendo agora de taxar aluguel, taxar não sei o quê. Os caras já taxaram tudo. Ainda assim, por mais que tenha um recorde de arrecadação, leia-se, tomada de dinheiro do trabalhador, do pagador de imposto, o gasto público brasileiro do governo do PT é muito maior. Então o Brasil segue se endividando. Se você não consegue mais cobrar imposto
e você não consegue mais atrair capital com a taxa de juros lá em cima, o governo começa a imprimir dinheiro. Ele começa a criar dinheiro do nada. E quando isso acontece, você tem um choque inflacionário gigantesco. Ou seja, a inflação sobe. E aí essa diferença de 15% dos juros para a inflação que segue subindo vai diminuindo. E aí quando ela vai diminuindo, com o risco que tem no Brasil, o investidor lá de fora fala, pô, meu irmão, eu não vou deixar esse dinheiro lá, vou tirar esse dinheiro de lá. Na hora que ele tira o dinheiro, o dólar dispara. E aí piora a inflação. E aí entra num ciclo vicioso horroroso. Portanto, hoje, por que o Banco Central não baixou a taxa de juros? Porque ele quer dar um recado, falar, esse governo é cheio de imbecil ali, mas eu aqui no Banco Central, Galípolo e companhia, mesmo que tenha sido indicado pelo Lula, eu vou seguir duro perseguindo essa inflação dentro da meta. Isso é um recado interessante, mas eu repito o que eu falo em quase todos os vídeos. Isso é um recado legal porque está demonstrando que a gente talvez consiga, meu irmão, capotando ali, chegar ao final do governo Lula sem destruir a economia brasileira em termos monetários. E aí, espera-se, né, boa parte do mercado acredita que o Lula vai perder a eleição, vai entrar um cara de fora, aí, um Tarcísio, Zema, seja o que for, esse cara vai ter mais responsabilidade, vai fazer o que precisa ser feito, privatizar a empresa, cortar gasto, segurar um monte de coisa. Na hora que ele fizer isso, a gente consegue controlar essas despesas, o Brasil ajeita a inflação e a gente volta a crescer. Só que isso é uma visão positiva. Muita gente está olhando e falando, cara, quer saber? Vale gás, o governo Lula dando dinheiro para todo mundo, o STF ali avaliando quem vai disputar a eleição e quem não vai e não sei o quê. Isso pode favorecer o Lula Lula ganha essa eleição, não muda o que ele tem feito até aqui, e aí nesse cenário, galera, nesse cenário, ó, a gente vai virar exatamente o que aconteceu com a Argentina. E aí quando a gente fala o que aconteceu com a Argentina peronista. O Lula foi lá na Argentina visitar quem? O Milei? Não, foi visitar a mulher que está presa em casa lá, não é isso? Está presa porque roubou e porque destruiu a economia, né, a Argentina por completo. Eu tive semana passada na Argentina, você vai comprar uma água lá, é até engraçado. Os valores são absurdos, tipo assim, 10 mil, 15 mil, você vai jantar é 200 e poucos mil. Um peso valia $1. Agora um peso vale mais de 1.400, quer dizer, $1 vale mais de 1.400 pesos. Isso pode sim acontecer aqui no Brasil. Portanto, se o Lula se reelege, é um cenário extremamente catastrófico. É por isso que, por mais que a taxa de juros esteja lá em cima, a gente tem a segunda maior taxa de juros real do mundo. O investidor está falando, cara, eu não vou botar dinheiro ali enquanto não tiver claro que o Brasil é um país responsável. E aí eu viro a pergunta para você. O Brasil é um país responsável?